O Parlamento Brasil de hoje é verde. Você vai ver. Goiás estimula a atitude lixo zero. Amazonas investe em energia solar. No Paraná, a versatilidade do bambu é boa para a economia e para o meio ambiente. Santa Catarina promove o mel e protege as abelhas. Deputados e senadores se juntam na Biocoalizão Parlamentar. E que tal ser um cicloturista na Bahia? Bom para o corpo e para a natureza. Essas e outras histórias passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. A gente viu o mundo inteiro reunido na COP26, lá na Escócia, preocupado com a questão ambiental. China e Estados Unidos, por exemplo, fazendo compromissos históricos para reduzir a poluição, diminuir a emissão de gases que tem intensificado secas, inundações, provocado nuvens de poeira, incêndios. A gente dedica o programa de hoje a mostrar iniciativas dos parlamentos brasileiros para contribuir com esse esforço que é planetário e urgente. Em Goiás, o foco está em conscientizar a sociedade sobre o papel de cada um de nós na geração de resíduos, na reciclagem e no fim dos lixões. O fim dos lixões até 2024 é uma das metas estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento, sancionado no ano passado pelo presidente da República. Em Goiás, de acordo com um levantamento realizado no ano passado, os lixões fazem parte da realidade de 223 dos 246 municípios. Para o plenário da Assembleia, a mudança dessa realidade passa também pela conscientização. Aprovada em 5 de outubro, a proposta apresentada pelo deputado delegado Eduardo Prado prevê que anualmente, na última semana de outubro, seja realizada a Semana Estadual do Lixo Zero. Entre os objetivos estão incentivar o consumo consciente, fomentar a economia solidária e a inclusão social e proporcionar ambientes para discussão e conscientização sobre a temática de resíduos sólidos, envolvendo sociedade civil organizada, poder público, iniciativa privada e população em geral. No momento que a gente faz uma seletividade, reduz, e as cidades que assim fizeram reduziram de uma forma veemente, brusca, os dejetos, os lixos que vão para os lixões, porque grande parte é aproveitado como adubo, outros viram obras de arte, tem a situação de produzirmos o combustível também, enfim, são várias utilidades e essa separação, essa conscientização que é feita por meio dessa Semana do Lixo Zero também é importantíssima para que nós diminuamos aí a questão dos lixos nesses chamados lixões. Engenheira agrônoma com mestrado na área, a Luísa integra a equipe técnica da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Alego. Ela defende a importância da reflexão sobre o consumo e também sobre a produção. A ONU informa que 99% dos produtos que compramos são descartados em menos de 6 meses. E aí vem a pergunta: consumimos mal? Não sabemos descartar? Quem produz está consciente da produção? O meio ambiente precisa de respeito, precisa de dedicação, precisa de atitudes, precisa de pessoas. Não precisam ser apontados os erros, nós precisamos de soluções. E essas soluções só vão nascer a partir do momento que questionamos nossas atitudes, que encontramos espaço para debates com conteúdos, para que possamos um dia deixar às gerações futuras um ambiente saudável e com bem-estar. Instituições públicas investem em energia solar no Amazonas. E no Paraná,
Um projeto de lei quer incentivar o cultivo do bambu. Gente, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e é incrível a versatilidade dessa planta. Ela pode ser usada em construções, na fabricação de móveis, de papel, na geração de energia. Ela serve também como alimento e até para a produção de aguardente e de vinho. E pelo que eu li, o bambu é ambientalmente fantástico. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Um projeto de lei assinado pelos deputados Goura, Bocaberta Júnior, Reichenbach, Luciana Rafaim e Luiz Cláudio Romanelli pretende criar uma lei de incentivo à cultura do bambu. Os deputados autores justificam que o Brasil tem cerca de 200 espécies de bambu que cumprem diferentes funções, como neutralizar carbono, recuperar áreas degradadas e servir como matéria-prima para indústrias de móveis e da construção civil. A lei propõe ainda a valorização do bambu como um produto agrícola capaz de suprir necessidades ecológicas, econômicas, sociais e culturais. O bambu é de fácil manuseio e tem rápido crescimento, com potencial para ajudar no combate à fome e à insegurança alimentar devido ao seu alto teor nutricional. Outro benefício é de que o manejo não requer a aplicação de fertilizantes e agrotóxicos. A medida visa também reflexos econômicos, especialmente para comunidades em situação de vulnerabilidade social, tanto rurais quanto urbanas, já que a planta pode aumentar a oferta de emprego e renda. O projeto ainda prevê o incentivo da pesquisa científica e de desenvolvimento ecológico, promoção de campanhas de conscientização e popularização da cultura do bambu no estado. O deputado pelo PSB, Serafim Correia, sugeriu ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, que a Casa seja o segundo órgão público do Amazonas a instalar um parque de placas de energia solar para o uso de energia limpa. Serafim Correia participou da inauguração do primeiro edifício solar no campus sede da Universidade Federal do Amazonas. A solenidade marcou ainda a inauguração de outras 7 estações solarimétricas de campus da UFAM no interior do estado. De acordo com Serafim Correia, a economia na conta de luz será de R$1,5 milhão por mês. Que haja um diálogo da Assembleia com a UFAM para que também a Assembleia saia nessa direção, porque o futuro é a energia solar. A energia termoelétrica é cara, a energia hídrica nós estamos em crise e temos aí a energia solar na Amazônia e a energia eólica ou solar no Nordeste, onde o vento é muito forte e permite captar energia do vento ou do sol a um custo baixíssimo. O projeto foi executado por meio do Centro de Ciências do Meio Ambiente e da Unidade de Pesquisa em Energia, Clima e Desenvolvimento Sustentável da UFAM. O financiamento foi feito por uma emenda parlamentar da ex-senadora Vanessa Graziotin, de 2017. A importância das abelhas para o meio ambiente é conhecida. Com a polinização que fazem, elas são fundamentais para a produção de alimentos. Mas os agrotóxicos usados nas lavouras têm provocado a morte de bilhões de abelhas. Em Santa Catarina, parlamentares criaram uma frente para impulsionar a cadeia produtiva do mel, inclusive protegendo as abelhas. O mel de Santa Catarina já foi eleito 5 vezes o melhor do mundo. Você sabia que no mundo inteiro existem 400 espécies de abelhas sem ferrão? Só aqui no Brasil estão 350 tipos. Nada agressivas, são responsáveis por produzir o mel considerado mais benéfico à saúde humana. O volume de produtores no país supera 100 mil. Mas aqui em Santa Catarina não se tem um levantamento de quantos meliponicultores atuam. Sim, esse é o termo para quem trabalha com a produção de mel sem ferrão, meliponicultor.
diferente do apicultor, que trabalha com outras espécies de abelhas. Aliás, juntos, a estimativa é que os dois grupos somem cerca de 16 mil. No entanto, aqueles que atuam com mel de abelha sem ferrão não têm uma regulamentação da atividade. Falta programas governamentais eficientes e que amparem a comercialização do produto. Por isso, o desafio é organizar o setor, porque se levar em consideração os valores de venda, o mercado pode ser bem atrativo. O quilo do mel dessa abelha, hoje ele é comercializado para quem vai envasar por R$ 90. Para o produto final envasado, né, certificado, ele está em torno de R$ 250 o quilo. E a nossa produção supera muito esse valor, essa quantidade, né? Hoje, em Santa Catarina, os produtores estão envasando em São Paulo. Por quê? A gente não pode fazer isso em Santa Catarina. A Fabiana é uma defensora dos produtores, mas tem encontrado obstáculos que ainda precisam ser superados. Nem tudo é tão doce quanto o mel. Pelo menos agora, depois de muito empenho, conseguiu que uma proposta legislativa fosse apresentada em Brasília. O projeto de lei, que tem como objetivo organizar a categoria, tramita no Congresso Nacional. Aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa também percebeu a importância da categoria. O dia 20 de maio foi instituído por lei o Dia da Abelha. Os deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa abraçaram a causa. Outro PL proíbe a produção de plantas nocivas a abelhas e uma frente parlamentar, liderada pelo deputado Moacir Sopelsa, vai deliberar sobre questões voltadas a quem produz mel em Santa Catarina. A frente parlamentar dos produtores de mel e dos meliponicultores, que nós também criamos aqui na Assembleia, tem mais de 26 deputados que assinaram o requerimento de criação e acredito, procurados todos os deputados seriam favoráveis, devido exatamente a essa importância que nós temos aqui. Santa Catarina tem uma das maiores produtividades de mel do Brasil. A falta de políticas públicas específicas para alguns produtores de mel dificulta o avanço do setor. Para se ter uma ideia, a produção total no estado, na safra 2019-2020, foi de 7 mil toneladas e meia, 2 mil toneladas a mais que na safra anterior. Isso demonstra o crescimento e a organização por parte dos próprios apicultores e meliponicultores catarinenses. Os dados são da Epagre e da federação que representa a categoria no estado. E o cenário é promissor. Tende a crescer. No entanto, há necessidade de legislação eficaz. Suporte técnico é uma ferramenta fundamental para que o mel de Santa Catarina deixe de ser interessante apenas lá no exterior, mas que seja valorizado também aqui no Brasil. Deputados e senadores de 8 frentes parlamentares ligadas a energias renováveis, biocombustíveis e agropecuária se uniram e criaram a Biocoalizão Parlamentar. A ideia é fortalecer a economia verde. Congressistas que representam a agropecuária, o setor de biocombustíveis e de energias renováveis em 8 frentes parlamentares diferentes se uniram para formar a Biocoalizão Parlamentar. O objetivo é garantir o cumprimento de acordos internacionais para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Para deputados e senadores, o Brasil deve ter papel estratégico nas discussões sobre desenvolvimento sustentável e a Biocoalizão vai ajudar nisso. Com o objetivo de debater, criar, defender e modernizar os instrumentos de incentivo e produção agrícola, industrial e prestação de serviços com baixa pegada de carbono, geração de energia renovável e fortalecendo a economia verde. Interlocução com o governo para defender a ampliação da presença dos biocombustíveis e das energias renováveis. Espaço de diálogo com a sociedade para demonstrar os aspectos positivos que isso significa, em termos de saúde pública, em termos de questão ambiental, qualidade de vida e também na situação econômica. Esse setor gera empregos, tem uma cadeia produtiva longa, portanto, é um setor também fundamental para a retomada do crescimento do país.
chegou ao fim o trabalho de uma das comissões parlamentares de inquérito mais acompanhadas de perto pelos brasileiros, a CPI da pandemia. E pandemias, como já se sabe, são facilitadas também pela degradação do meio ambiente. Veja um resumo das atividades da comissão na reportagem da TV Senado. Foram 6 meses investigando as ações e omissões de agentes públicos no enfrentamento à pandemia de coronavírus no país. Durante esse tempo, a comissão ouviu ministros, empresários, servidores públicos, médicos, vítimas, famílias. Investigou o uso de medicamentos sem comprovação científica para combater o vírus, a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia, as ações do governo para comprar vacinas e a atuação de empresas que tentaram intermediar a venda dos imunizantes ao Ministério da Saúde. As conclusões impressas em mais de 1.200 páginas apontaram erros, omissões e condutas criminosas que teriam sido cometidas por ministros, ex-ministros, empresários, parlamentares, lobistas, servidores públicos e médicos, dentre outros. No total, mais de 20 infrações. Para a CPI, 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, devem ser responsabilizados. O presidente teria cometido 9 crimes, entre eles epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. O relatório incluiu ainda um pedido de ação no Supremo para afastar o presidente das redes sociais. O texto, que inclui medidas legislativas, como um projeto para proteger os órfãos da Covid, foi aprovado por 7 votos a 4. Conseguiu provar uma tese central que diz que a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para superar a pandemia e o coronavírus foi a adoção da busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. O governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios. Apesar do fim das atividades, a CPI não para. O trabalho agora é pedir o aprofundamento das investigações aos órgãos competentes, já que a comissão não tem poder para punir. O relatório foi entregue primeiro ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Cabe à PGR investigar os pedidos de indiciamento de pessoas com foro privilegiado. É o caso do presidente Bolsonaro, dos ministros Marcelo Queiroga, Braga Neto, Onyx Lorenzoni e Wagner Rosário, do senador Flávio Bolsonaro e dos deputados Eduardo Bolsonaro, Osmar Terra, Ricardo Barros, Bia Kicis, Carla Zambelli e Carlos Jordi, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. E as pessoas que são responsáveis ou possivelmente contribuíram para que isso acontecesse possam ser julgadas pela justiça dos homens primeiramente. A chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. O texto já foi entregue também ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Tribunal de Contas da União e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e será encaminhado a outras autoridades e até ao Tribunal Penal Internacional. Uma frente parlamentar irá acompanhar os desdobramentos das investigações. Será o Observatório da Pandemia. Uma atividade divertida que é puro benefício, tanto para a saúde de quem pratica, quanto para a qualidade do ar. Andar de bicicleta.
A gente sabe que a poluição gerada por carros e ônibus é uma das grandes responsáveis pelo efeito estufa. E a bicicleta pode ajudar muito a reduzir essas emissões, até na hora de fazer turismo. Na Bahia, o cicloturismo ganha força. Salvador, Bahia, primeira capital do Brasil. Lugar dos mais belos cantos e encantos. Terra do axé, do swing, da pluralidade, da cultura, do chamego, do dendê. O crescimento exponencial torna essa metrópole cada vez mais urbanizada. Atualmente, são mais de 1 milhão de veículos transitando por essas ruas. A gestão da capital tenta se alinhar às demandas ambientais para tornar esse um lugar de possibilidades seguras para deslocamento. Com o crescimento do uso de bike, a cidade está sendo obrigada a ampliar sua rede cicloviária. São mais de 310 quilômetros desse tipo de pista, mas ainda falta manutenção e continuidade entre elas. É justamente o que a gente fala, de devolver a cidade ao cidadão. E quando a gente fala de devolver a cidade ao cidadão, é criar alternativas para que todos os atores envolvidos no trânsito, quando eu falo todos os atores, são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os condutores de veículos leves ou pesados, sejam inseridos nesse contexto com segurança para todos. Para os soteropolitanos, a rotina agitada acaba por tirar do alcance dos olhos a vista privilegiada. Mas hoje eu quero te convidar para conhecer a cidade de um modo diferente. Você já ouviu falar em cicloturismo? Essa modalidade tem crescido em todo o país. E se você não tem uma bike, se aveste não. Em Salvador, você encontra diversos pontos para o aluguel delas. Conhecer a cidade pedalando é uma visão completamente diferente, né? Porque você tem maior contato com as pessoas. Você não fica ali enclausulado dentro de uma van, ou dentro de um ônibus ou micro-ônibus. Você pode falar com as pessoas, você pode sentir o cheiro das árvores, ouvir os pássaros cantando, né? Mais um conceito de mudança de hábito, de cultura, das pessoas buscarem mais saúde. E a gente vê turistas de outras cidades pegando essas bikes que tem espalhadas pela cidade e visitando os pontos turísticos. Não precisa de muito. A pochete para guardar os documentos, protetor solar e segurança. É daqui que começamos o nosso trajeto. Vambora! Na Barra, para chegar até a Ondina, alguns desvios de obstáculos e ciclovias estreitas, o que impossibilita dividir o espaço com o ciclista que vem na contramão. Vale lembrar que as bicicletas são consideradas veículos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aqui na capital baiana, veículos motorizados que invadem esses espaços exclusivos para ciclistas são notificados pela Transalvador. Só em 2021, foram 562 infrações emitidas pelo órgão, o dobro de notificações dos 2 anos anteriores. Mas durante esse passeio na orla, nenhuma intercorrência que tirasse a calmaria de andar pela cidade. Aquela paradinha para a primeira hidratada, uma água de coco docinha e gelada. Em direção ao Rio Vermelho, encontramos a escondidinha Praia da Paciência. E o caminho segue com a Colônia dos Pescadores, um dos locais que fomenta a economia aqui da capital. Ainda no Rio Vermelho, você tem a chance de marcar aquele encontro especial com Jorge Amado e Zélia Gattai no Largo de Santana. Aqui neste mesmo ponto está o famoso acarajé da Dinha. Daqui, damos uma passada no antigo Mercado do Peixe, que hoje dá lugar à Vila Caramuru. Antes de chegar em Amaralina, do nada tem a subida para o Buracão, praia reservada e de ondas fortes. É a partir daqui que começam as praias preferidas dos surfistas. A piscina olímpica dá aquele charme no cenário e a vista linda se segue em Armação, Boca do Rio, Corsário, Piatã. Chegamos em Itapuã e vamos apreciar o que há de mais típico na Bahia. É aqui nesse ponto
tragédia assim. O que é que a baiana tem hoje aí? Jacaré, cocada, estudante, passarinho, cocada roxa, Estudante proteado. bará, 50 unidades. Eu vou querer uma cara completão. Pode ser? Pode ser. Entra tudo com tudo. Dá licença, que essa é a melhor hora. São 23 quilômetros de pedal no trajeto de farol a farol. Uma pessoa comum como eu, que não é ciclista profissional, consegue realizar esse percurso em 3 horas e meia. Encerramos o nosso passeio aqui, no farol de Itapuã, com essa linda vista, coisa que só se vê na Bahia. Tá aí uma reportagem que eu adoraria fazer. Ainda mais numa cidade tão linda que nem Salvador, né? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. A gente tem o Twitter, o Facebook, o Instagram, tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!